quero primeiro deixar aqui o meu registro de agradecimento primeiro a Deus, né? Porque eu acho que até o Jefferson mesmo, que ele disse, né, do soldado, ele é sempre, quando ele tem uma missão, Deus entrega outra, né? E eu vejo que é assim mesmo, porque eu tenho um filho que é militar, né? Então, Deus, você estava aqui, agora ele já estava na primeira hora que a gente estava lá, Deus, né, você tem uma missão de lugar, você tem que uma missão, procurei cumprir, e agora Deus me deu a honra de estar uma nova missão agora na confraria Dom Vital. E diga-se de passagem, né, com muita honra, que minha esposa, inclusive, né, Isabela jovem aqui, eu vi que eu fico brincando com ela, essa peça, as pessoas ficam olhando para você e as meninas lá no shopping, né? Aí disse, rapaz, essa mulher, essa garotinha deu um golpe no escuro, novinha, né? Eu já velho. Então, Deus me deu essa graça, ter uma esposa maravilhosa, ter duas meninas lindas. E então, essa nova missão aqui agora. E Consuelo, na árvore genealógica dela, tem quem? Dom Vital. Ela é tri-sobrinha de Dom Vital. Está lá na árvore genealógica, da família Albuquerque, né? Então, até isso, né? Sou muito grato ao nosso presidente, ao Jefferson, grato por confiar, né? Quer dizer, trazer para uma missão dessa tem que confiar demais, viu? E a sua esposa, Jamil, né? Muito gentil nas palavras, muito amáveis, né? De grande incentivo, fiquei muito motivado, né? Pelas palavras dela. Agradecer, inclusive, o padre Jurandir, né? Infelizmente ele disse que viria, não sei, deve ter alguma coisa, ele disse que viria. Por ter também, né, auxiliado, ter também participado, né, dessa decisão do presidente Jefferson e ter me convidado para estar aqui com vocês, né? E quero agradecer, né, a vocês, espero não me alongar muito, respeitar, né, pelo menos o tempo precioso de cada um de nós, né? Rubem Alves na verdade ele foi um pastor presbiteriano, depois ele abandonou, ele entrou mais na área de psicanálise, não foi, Jonas? Isso. E escreveu muitos livrinhos. Eu tenho muitos livros do Rubem Alves, tem que ter cuidado, né? Tem umas leituras dele lá. Acho que tem um livro dele chamado Tempos Fúgitos, né? Acho que até ele está, não sei se é Paulinas ou é Paulo. E tem uma frase dele que eu gosto muito nesse livro, diz assim: quando se sabe que o tempo está fugindo, aí descobre-se subitamente a beleza única de um momento que nunca mais será. Eu acho que eu nunca vi uma frase, né? Ela se tornou até um princípio na minha vida. E nesse momento que a gente está vivendo, né? Pandemia, né? De dificuldades, cerceamento de nossas liberdades, o direito de ir e vir, de cultuar, né? Então, a gente tem que saber aproveitar o melhor do nosso tempo. Eu não posso estar, né, aqui fazendo vocês perderem tempo, vocês saírem de suas casas, chegaram até aqui, né? Então eu agradeço pela confiança, né, de estarem aqui, né? E quem vai me acompanhar nessa aula hoje aqui é o martelo dos hereges, né? Não aquele instrumento, né, mas como ficou conhecido, Santo Antônio, né? E as pessoas querem botar Santo Antônio, cabeça para lá, para não. Na verdade, Santo Antônio pode até fazer isso, os seus devotos, né? Mas ele foi um grande, né, defensor da fé católica, né? Por isso que era chamado martelo dos hereges. Então, por coincidência, essa semana eu encontrei, né, com ele, a gente olhou um para o outro e disse: mas eu estou aqui, me leve lá com você, né? Eu trouxe ele aqui comigo, né? Mas vejam, algumas coisas interessantes. Uma delas tem citações que eu acho assim primorosas. Antigamente eu era mais de decorar citações. Hoje a idade, né? 53 anos, a gente já vai enxergando melhor, né? Vai sentindo dores. E as citações, por isso que muitas vezes, e se eu não botar as coisas escritas, eu termino até me perdendo. Mas eu queria começar essa aula, que qual é o título da aula, vocês sabem, né? Breve História das Heresias. Rapaz, são dezenas de heresias. Desde a história da igreja. Né? Você tem 10 anos, se ele for gastar, vai passar um pouquinho aqui, pode ter certeza. Basta eu pegar uma. Rapaz,
é umas 5, 6 aulas, pode ter certeza. Né? Então, assim, hoje eu quero tentar, nessa próxima hora, tentar, pelo menos, trazer uma introdução, né? Esclarecer definições, porque até isso hoje as palavras mudaram, né? Na minha época, nos livros que eu estudava, tudo era definição, hoje é conceito. Porque, na verdade, você não pode definir nada, porque o que é hoje pode não ser mais amanhã. Vocês já perceberam essa mudança, né? Quer dizer, não tem mais nada, não tem mais escrito assim, ó, definição, tudo é um conceito, né? É conceito. Porque o conceito era mutável. A definição já diz, é definitivo. Né? Então, eu quero fazer algumas citações para nós adentrarmos para algumas definições. O que é uma heresia? O que é apostasia? O que é um cisma? Né? Quem que pode praticar heresia? Será que o muçulmano ele é herege? O muçulmano não é herege, mas será que ele é mesmo herege? Né? Mas tem citações que eu acho assim modulares. Uma delas é de William Shakespeare. Alguém conhece? Herege não é aquele que arde na fogueira, e sim aquele que a acende. Perfeito. Né? Herege não é aquele que arde na fogueira, mas aquele que a acende. Isso é verdade. Né? Rapaz, desde a história da igreja, já nos Atos dos Apóstolos, vou mostrar já, a turma gosta de tocar um fogozinho. E aí tem outra também, brilhante, e aí está num documento que eu fico, esqueci o nome, filho, é Jefferson, que eu acho que é aquela que a gente estava no início conversando, né? Você faz umas perguntas, uma fica, uma delas, você já leu o Catecismo Romano todinho? Não, veja assim, não, eu quero saber se você leu, porque tem algumas coisas, alguns detalhes naquele catecismo, que eu tenho alguns problemas hoje. Aí as pessoas ficam, né? E um desses documentos é o sílabus do Papa Pio IX. Aquelas proposições dele. As pessoas falam, os sílabus, é isso. Mas quantas proposições então dos sílabus? Interessante, porque se você for lá, vem logo na sua memória, se você tem um documento, se você lê, porque não é só ler, não é isso, Diego? Você precisa estar revisitando aquele documento. Não tem livros que assim você deixa lá? Você está revisitando, volta minha esposa está lá revisitando as fotinhas, ainda hoje eu estava vendo as fotinhas dela do passado, né? Precisa também ter essa mesma conduta com os nossos documentos tão importantes. A Igreja Católica, meu Deus do céu, é de uma riqueza, um depósito imenso, uma riqueza imensa, não só de santos, mas de ensino. O que os papas nos ensinaram, eu não quero nem falar em Leão III ainda. Aí o negócio aí eu vou me empolgar. Mas os sílabus, veja o que diz, ó, nas proposições, acho que é 15 e 16. Ao qual ele está condenando. Ele não sabe, ele está. É livre a qualquer um abraçar, a professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Eu vou repetir. É livre a qualquer um abraçar, o professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Então, eu acho que essa religião é verdadeira. Então, o Papa diz que está errado. É um ensino errado. No culto de qualquer religião, podem os homens achar o caminho da salvação e alcançar a mesma eterna salvação. O cara está lá. Então, ele acha, então, que a lei é o caminho da salvação. Não foi isso. Não é essa a revelação de Deus. A gente precisa entender a história da salvação. Não é? Então, por que ela se deu? Porque Deus veio guiando, não é? Teve que criar um povo, chamar um cara lá no meio dos pagãos ali, dos idólatras, né? Abraão, que depois mudou o nome para Abraão. Não é? Então Deus se preocupou. Por quê? Porque houve um evento que fez com que Deus tivesse que intervir na história humana. O homem pecou. O homem desobedeceu, né? E aí, para mim, é onde começa, na verdade, o grande problema das heresias, né? Então, a palavra heresia vem do grego, né? A hereses, como se fosse assim, em suma, para a gente não ficar muito acadêmico, é como se fosse tirar uma parte de um todo. Se eu tiro uma parte desse catecismo aqui,
esse todo aqui, ele vai estar prejudicado, concorda? E eu vou estar prejudicado porque eu só tenho um pedacinho dele, mas não tenho tudo, né? Aí ele faz exatamente isso, né? Vamos ver o que foi que a serpente, onde começa tudo. Veja como o diabo é astuto, né? Aí, disse aqui, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse? A sutileza, né? Aí a mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas, entretanto, todavia, da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então veja, Deus havia dado uma verdade, Deus havia revelado, entregue um mandamento. Aí vem o diabo e distorce. Olha, Deus disse que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim. Ele bate sim. Né? Quer dizer, você pode comer tudo aquilo, mas você não pode comer de uma. Né? De uma, realmente, você não pode comer. Na verdade, aquela árvore ali, então no meio do jardim, você não pode comer. De todas, jamais sim. Mas a serpente disse logo o quê? Que proibiu de comer do fruto de toda a árvore. Não, Deus disse o contrário. Ele disse que eu podia comer de todos, exceto dessa daqui. E assim são as heresias. Não é? Então, por que estudar a história das heresias que Jefferson colocou? É uma boa pergunta, eu acho. Né? Acho que cada um de nós deveria fazer. Por que estudar a heresia? Veja, na apologética, né, alguns têm um jargão, né, de que nós deveríamos fazer pela verdade, ter o mesmo esforço, o mesmo empenho, a disciplina de estudo, não é? De conhecimento, do mesmo jeito que os hereges das seitas têm pelos seus erros. Pega pessoas de seitas por aí, principalmente aqueles barulhos do aborto, né? Que a turma até brinca, né? Quem é? Nós somos as testemunhas, coisa e tal. O que vocês estão querendo? Não, quero conversar com você. Aí alguém vai vir lá dentro, né? Mas vocês são quantos aí? Nós somos 3, então conversem com vocês. Quer dizer, na verdade hoje, isso aí eu não incentivo ninguém, mas eu talvez até conversaria. Minha esposa conversaria. E eu queria conversar, inclusive, lá com o livro deles mesmo. Né? Mas eles se empenham. Se pega você sem ter nenhuma base, é por isso que, ó, o católico ele tem que ter uma coisa em mente. Ó. O católico não tem que ter opinião sobre nada. O católico tem que saber o que está já disposto a nível de ensino e de doutrina da sua fé. Está aqui, ó, no catecismo. Não tem que inventar nada. O que é que você acha sobre aborto? Eu não acho nada. O ensino da igreja é contrário. Eu sou a favor da vida. É uma conduta imoral. Pronto, é o que diz a igreja. Não é? Então não é o que eu acho. Eu se tem muita opinião. Então as heresias começam nisso, quando você começa a ter muita opinião. Não é? Veja, aí agora a gente vai começar porque a gente deve realmente estudar as heresias. Aí vamos começar, dar um pontapé agora realmente inicial. Por que foi que Jesus pediu para os seus apóstolos? Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, alguém sabe? Ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. E ensinar. Pois é, não é? A quem? Só os judeus? A todas as povos. A todas as nações. Veja, que já no início a turma já distorce logo isso. Já começa um grupo que foram os primeiros discípulos. Judeu, né? Foram os judeus. Os primeiros discípulos de Jesus. Aí Jesus chega e avisa, né? Que eles idem. Veja que Jesus também, veja o imperativo. Ele diz assim, olha, vocês façam um esforço, procurem, né? Tentem. Jesus deu uma ordem.
antes de ser assunto aos céus, né? Antes de ele ascender aos céus, né? Ele disse: ide, pois, e ensinai a todas as nações. Não foi isso aí? Ele disse: ide ensinai aqui aos seus irmãos, né? Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as. Olha, começa a escrever livro. Agora conta uma história de tudo é livro, né? Mas não foi o que Jesus disse, não. Jesus pediu para ensinar, não foi para estar escrevendo livro. Né? E só ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Começa a ensinar, viu, Diego? Se Diego fosse um apóstolo, né? Começa a ensinar o que você acha que eu disse. Eu já não disse isso. Ele disse que a gente deveria ensinar o que ele nos prescreveu, ou seja, ao que ele ensinou. Passou 3 anos ensinando. E agora era o momento dos apóstolos 12, né? Apóstolos, no caso, naquele momento eram 11, né? Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, né? Mas os apóstolos fizeram o quê? Começaram ali pela Judéia, Samaria, e aí você conhece as histórias, né? Depois a gente pode até falar sobre a história, né? Tem livros escritos, né, mostrando cada local, né, que os apóstolos foram, né? Tem as tradições, como é que eles morreram, né? Mas veja que esse ensino, essa mensagem de Cristo, já começa a ser distorcida entre os primeiros discípulos, né? Quer que eu prove isso? Vamos lá para o capítulo 15 de Atos. Está vendo? Não dá para a gente fica meio ansioso, querendo saber, rapaz, eu quero saber de heresia, mas primeiro vamos construir como é que se dá as bases, né? Não tem nada de novo, né? Já dizia o sábio, né? Não tem nada de novo embaixo do sol. Né? Então, lá no capítulo 15 diz o seguinte, ó: alguns homens descendo da Judéia puseram-se da região da Judéia, os judeus discípulos de Jesus Cristo, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Vocês sabem o que é circuncidar, não sabem? Todos sabem que sabem? Sim. Pronto. Em algum momento a gente ouve Jesus Cristo ensinando isso. Então, a primeira heresia que a gente já vê logo no nascedor da igreja é a heresia judaizante. Ou seja, a gente até aceita a mensagem, a gente reconhece, a gente até prega a ressurreição de Cristo, né? A gente até confessa que Ele é Deus, mas tem um detalhe aí, a gente tem que manter os nossos costumes, principalmente o circuncidar, porque não é somente circuncidar, olha, circunda aí, né? Só para você também não ficar tão distante da gente, manter uma tradição. Mas o ensino deles é dizer que eles não poderiam ser salvos. Liga aí. E Jesus nunca ensinou isso. Na verdade, pelo menos, se você pegar a Bíblia, né? E outra coisa também importante, veja. A gente não tem que ter medo da Bíblia. Uma coisa que eu percebi também, as pessoas, né? Tem medo, me parece, de ler a Bíblia, né? Temos um livro que está ali, num móvelzinho, né? Aberto no Salmo 91, né? Como se fosse alguma coisa assim que pudesse evitar, né? Que a casa ali fosse influenciada por demônios, sei lá, alguma coisa assim, né? Uma coisa supersticiosa. Mas a Bíblia a gente precisa ler. O que a gente não pode é interpretar. Você sai dizendo aí o que a Bíblia não disse, né? Não é essa conduta, porque nós temos o nosso sagrado magistério, nós temos a nossa mãe e igreja, e nós a reconhecemos como mãe e mestra. Era nossa mãe e mestra. Se eu tenho alguém para aprender, na igreja. Agora, eu não, de repente eu tive uma revelação, um sonho, e vou ensinar alguma coisa aqui que Deus me revelou, isso não existe. Então, a igreja, durante 2000 anos, é um depósito de fé. Dentro desse depósito da fé católica, está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. A gente precisa ler, precisa também compreender, né? Saber, até porque a própria Bíblia incentiva, né? Lá no Salmo 1, né? Diz que é bem-aventurado aquele, né? Que medita, né? No livro desta lei de dia e de noite, né?
vai ser comparado ao quê? Uma árvore plantada junto a ribeiros, né? Cuja folhagem não cai. Então é importante você ler. Veja que nós temos um lecionário, né? Do ano A, do ano B e do ano C. Seguindo o calendário novo, né? Você tem isso. Você vai ali, R$1,50, tem as leituras diárias, né? Do Evangelho, da Epístola. Aquilo ali edifica a sua alma. Faz com que você compreenda melhor a Sagrada Escritura, no sentido do conhecimento do que ela tem. Mas não naquilo que você tem que entender como sendo algo que Deus vai lhe revelar. Não. Tudo já foi revelado, já está explicado pela Santa Igreja. Então, se você buscar nos Evangelhos, é isso que eu quero dizer, você não vai encontrar esse ensino de Jesus Cristo. Mas, logo no início, já estamos dizendo coisas que Jesus não disse. Já estamos ensinando outras coisas. Então, a seita dos judaizantes. A igreja se deparou logo com essa situação. Como foi que a igreja resolveu isso? Conselho. Foi? Uma assembleia, não foi? Um concílio, não foi? Então vamos lá, Jonas. O que ele disse lá? Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Paulo e Barnabé tinham sido enviados para a igreja de Antioquia. Antioquia, inclusive, é a igreja onde, pela primeira vez, os discípulos de Cristo são chamados de cristãos. Lá é a igreja de Antioquia, né? De cristãos. Está lá Paulo e Barnabé, trabalhando, ensinando o que Cristo tinha ensinado, no meio do que Jesus não tinha pedido para ir para todas as nações, eles foram para as outras nações. Né? Alguns apóstolos ali, o apóstolo Tiago ficou ali em Jerusalém, né? Naquela região. E aí, havendo esse debate, o apóstolo Paulo e Barnabé, né, começou a discutir com essas pessoas que estavam ensinando exatamente isso. Né? Se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. E aí resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos anciãos em Jerusalém. Está havendo discussão, divisão, tem que ter muito cuidado. Divisão, a palavra diabolos em grego, significa também, em uma das suas traduções, aquele que divide. Né? Diabolos, você é um diabo, você divide. A gente tem que ter cuidado com discussões que dividem. Eu tenho que discutir naquilo que a igreja revelou como verdade, eu não abro mão, né? Até porque eu até recebi também outra frase aqui, que é atribuída a São Tomás de Aquino, que diz: não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Perfeitamente. Quer que eu repita? Não se opor ao erro é aprovado, politicamente correto. O Jonas está errado, né? É meu amigo, mas aí eu vou, né, ficar na minha, vou me omitir, não vou bater. Jonas, você está errado. E aí você precisa, para tanto, ter aquela conduta que o primeiro Papa, quem foi o primeiro Papa? Pedro, disse na sua epístola que nós deveríamos dar razão, ou seja, saber tratar daquilo que nós acreditamos. Algumas versões dizem da esperança que há em vós. Vocês já ouviram isso? Não é isso, Deus? Concorda? Senão a gente põe lá, não tem problema nenhum. Então a gente precisa saber da razão, a gente precisa conhecer. Né? Então tem que ter muito cuidado para você estar entrando em debates infrutíferos, discutindo coisas que você nem sabe. Então, eu preciso conhecer a sua fé. Como é que eu conheço minha fé? Desculpa de novo. Está aqui, ó. Valeu o catecismo. Vai gastar tempo com o catecismo. E aí, para resolver aquela querela, aquela confusão, eles partiram para Jerusalém. Né? Acompanhados há algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios. Disse, rapaz, as outras nações, aquelas nações que Cristo pediu para a gente levar a mensagem do Evangelho, o povo está se convertendo, rapaz. Vai 3 mil, 5 mil, muita gente sendo batizada, né? Romanos aí sendo batizados. Então, eles contaram, todos os irmãos, a conversão dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. O que causou a todos grande alegria. Inclusive as pessoas ficaram felizes. Rapaz, é mesmo. Quer dizer que outras nações estão recebendo a mensagem do Evangelho, né? As boas novas. A Bíblia registra que eles foram tomados de alegria.
Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos. Aqui contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus. Aí isso é uma discussão que você já sabe, que são os fariseus, dizendo que era necessário. Então, alguns fariseus haviam se convertido à mensagem do Evangelho. Né? Então, mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé católica, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, imagina, né? Para cá, em razão disso, uns levando aquela coisa toda. Então Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a respeito, dando-nos o Espírito Santo, da mesma forma que a nós, nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus, vejam, é pela graça, aquela mensagem do nosso Senhor, seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra: irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações. Simão Pedro, o nosso primeiro Papa. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas, e o levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor, e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor, que faz estas coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso, julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Então vejam, a igreja, através do apóstolo Pedro, que havia tratado também dessa questão, e aí Tiago, que estava ali presidindo, pegou as palavras do apóstolo Pedro, e disse: é isso aí, a gente não pode estar impondo. Não foi isso. Jesus não ensinou que para ser salvo precisa também guardar a fé, e tem aqueles costumes, aquelas práticas, que nesse caso era a circuncisão. Vejam, a igreja, recentemente o Centro Dom Bosco publicou uma obra, cara, viu? Eu não estou dizendo aqui, nem incentivando ninguém a comprar, porque eu sei que é caro. São 5 volumes, eu acho que é sobre a marca de Pedro, as tempestades, não é isso? Isso. As tempestades, não é a tempestade? As tempestades. Então, vejam, a igreja, aquela arca da aliança, aquela arca de Noé, a arca de Noé. Imagina, o dilúvio, sofrendo impacto. Como a gente vê muitas vezes, nós temos amigos, que são pessoas que trabalham na marinha mercante, diz que, meu amigo, quando bate mesmo tempestade, parece um papelzinho que está voando assim no meio das águas. Então, aquela arca seria a tipologia, vamos dizer assim, do que é a nossa igreja. Desde o início, Jesus inclusive disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Não é assim? Não é assim que a Bíblia diz? Jesus disse: olha, no mundo teríamos aflições. Eu já tinha até advertido, Eu vejo um povo desesperado, uma confusão mental. Qualquer coisa que o Papa diga, o povo já tem calma, pelo amor de Deus. Sempre foi assim, não tem nada de novo. A igreja sempre enfrentou as dificuldades.
A igreja é essa barca, ela está no meio do mar, que é o mar, é o mundo, mundão aí, pagão. Nunca se viu uma perseguição, tá tocando fogo, tocando fogo nas pessoas, não estou tocando fogo até nos templos. Né? Bomba, jogando fogo dentro dos templos. A França é pegando fogo quase todo dia. Tem uma igreja pegando fogo na França. Né? Aquela religião lá falsa, né? Desde o início quer se impor só pela força da espada, né? É só matando, diz, Moçambique, meu amigo, no lugar do povo estar preocupado com os biomas da Amazônia, deveria estar preocupado com nossos irmãos que falam nossa língua, o português lá em Moçambique. Padres, freiras, crianças, mulheres. Rapaz, tem cenas que eu não quero nem que vocês tenham assim. Não perca o seu tempo de ver, porque você leva dias para criar aquela imagem na sua cabeça. Em estádios de futebol, misericórdia, viu? Rapazes sendo decapitados assim, mulheres, tudo mais. A igreja padece do sofrimento que Cristo já tinha dito. Não sei tem aflições, vocês serão perseguidos, e todas as nações serão odiados. Né? E Jesus já tinha advertido. Então eu não sei por que essa inquietação, esse medo, essa ansiedade, esse desespero. Não tem nada de novo. Tá certo? E eu tenho a impressão que as coisas vão piorar. Imaginemos a situação que nós tivemos que enfrentar agora, o que enfrentaram nossos queridos exemplos de católicos verdadeiros, principalmente os homens, né? Os cristãos. Quem conhece essa história? Rapaz, me emociona. Tem um videozinho com a música, né? Que canta. Olha que eu não sou, minha esposa está aqui, ela pode. Eu não sou muito de me emocionar, e tal, mas toda que eu vejo aquelas imagens até do filme, me emocionam, né? Porque foram desafiados a provar a sua fé, uma perseguição terrível. E não foi negócio lá de 2.000 anos atrás, 1.600 anos atrás, não. Foi agora, recentemente. Né? No início do século passado. Tá certo? Então, não precisa, a gente nem chegou ainda. Eu tenho para mim que a gente cada dia mais vai. Né? Hoje eu estou vendo padres sendo presos por estarem celebrando isso. Né? Uma situação muitas vezes desagradável. Hoje, eu confesso até aqui que realmente até é difícil ser católico até dentro da própria igreja. Né? Eu tenho um grande amigo que foi meu professor, também, assim como o Jonas, já o conheço há muito tempo. O Jonas antecede muitos anos a ele, né? Pelo menos muitos anos. Não vou citar o nome dele por uma questão de respeito. Ele é professor da universidade, né? Ele é pastor batista. E olha que essa faculdade ela é católica. Ele vive sendo chamado pela reitoria. Lá. Sabe por quê? Alguém imagina? Porque ele pega simplesmente os documentos da igreja. Ele cita os documentos da igreja que ele nem é fiel, né? Ele é um pastor batista, funcionário da Universidade Católica, mas ele tem que ser coerente com a fé da. E ele só olha o documento da sua igreja diz isso, em razão disso. Os alunos acham ruim e vão denunciá-lo. Qual foi a denúncia que eu recebi? Não, porque você está citando esse documento, você vai um documento. Eu não estou nem citando da minha igreja, eu estou citando a da igreja católica. Então, esse é o mundo que a gente vive. Não tem nada de novo. As heresias sempre tiveram, vão continuar. Tá certo? Então, a igreja sofreu perseguições, vai continuar sofrendo e a tendência é aumentar. Mas tem outra que eu acho que é mais perniciosa. Essa, de certa forma, ela é mais visível, não é? Você vai ter que ser cedo ou tarde provado, não é? Na sua fé. E até eu observo, não sei se vocês já viram, mas se você faz o sinal da cruz, no você vai fazer uma refeição no restaurante, você já viu que tem pessoas que fazem assim, como se você estivesse fazendo alguma coisa assim, bastante imoral, né? Mas se for o sinal da cruz, né? No momento de fazer a refeição, poxa, olha para você, puxa, que é isso, né? Quer dizer, então, e vai haver momentos que a gente vai ser confrontado. Aí você vai ter que. E a gente vai chegar, porque também teve uma heresia com essa situação. Dentro de perseguições, as pessoas. Não, você nega Jesus Cristo, eu nego. Diferentemente de Policarpo, né? Você sabe a história de Policarpo, tá vendo? Eu tenho que seguir isso aqui, porque senão fico. Policarpo foi discípulo de João, já velhinho, 80 e tantos anos, né?
O governador mandou trazer o Policarpo, acaba com essa história, né? Dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Quírios, né? Quírios é o título, inclusive, dado ao imperador romano. Quírios César. Né? Ele era na sua procissão ali, o povo fica Quírios César, né? Senhor César, né? Aí o Policarpo não, só tem o Quírios. E o Quírios é Jesus Cristo. Quírios e Jesus, né? Aí chamaram ele das autoridades e disseram, rapaz, tu acaba com essa história, porque senão a gente infelizmente vai ter respeitado o teu cabelo branco, a tua idade, mas a gente vai te matar. Vai colocar você no fogo. Diz que tinha uma tocha do lado assim. Né? E os soldados, cada um ao lado de Policarpo, ele olhou, se você vai tocar fogo em mim. Vou tocar fogo em você. Ele tomou dentro da tocha de fogo, diz a tradição. Se eu tenho 86, 89, me acordo. Esse detalhe, mais de 80 anos, né? 83, né? Tem uma parte que ele fala, né? Renega, ele diz, tem 83 anos que eu sigo e ele nunca me fez mal algum. Nunca fez mal algum, por que eu negarei ele agora? Então, um homem que tem uma coragem dessa, eu fico pensando, se eu vou ter mesmo. Até eu, né? Bota a mão no fogo aí, André, eu sei, até numa vela a gente fica, né? Vai acender o nosso fogão, tem que ser, né? Porque senão... Mas veja a atitude, né? Mas para mim, essa aí é uma situação que já teve na história da igreja, muitos recuaram, aí depois se arrependeram, tentaram voltar, e depois aí se tem uma heresia sobre isso, mas sempre vai estudar lá na frente. Mas eu quero deixar claro o seguinte, você tem essas perseguições, a igreja já enfrenta desde o início. Veja que nada foi muitas maravilhas, não, essa história, que a igreja, esse retorno à igreja primitiva, essa coisa romântica, rapaz, ela estava brigando por alimento comigo. Na igreja primitiva, tiveram que, inclusive, criar a ordem diaconal, para poder auxiliar, para poder, inclusive, as pessoas que estavam mais do que outras, inclusive também cuidar das viúvas que estavam padecendo, tinham necessidade. Então a igreja não sabe maravilha, não. Né? Não, a igreja já partia tudo, mas teve gente que deu somente uma parte, vendeu, quis fazer uma média, e no final das contas, né, teve que mentir, e depois, diante do apóstolo Pedro, né, o primeiro Papa, infelizmente, Ananias e Safira. Conhece essa história, né? É importante. Né? Então, essas coisas que a gente vê na história da igreja, que hoje, algumas vezes, você romantiza muito, achando que a igreja primitiva era mil maravilhas, e a gente já vê logo aqui no início uma seitazinha, um ensino herético e judaizantes. Está claro até aí? Alguma dúvida? E aí vem a segunda parte que eu quero concluir. Para mim, o maior perigo, na verdade, não está nas perseguições. Essa aí está muito claro. O maior perigo, essa faz perder as almas, né? É das heresias. E aí a igreja está cheia, até hoje. Você vê no primeiro século, no segundo, terceiro, quarto, quinto. Quem já leu aqui a história da igreja? Algum livro sobre a história da igreja? Veja, em todas as épocas, seja a época, se você dividir, época antiga, época medieval, o tempo moderno, a época moderna e a época contemporânea, em todas elas, a igreja enfrentou não só uma, como dezenas de heresias. E hoje a igreja enfrenta uma das piores, né? Uma das piores, porque ela foi se camuflando, foi se... E aí, né, nós temos um problema sério que a gente vai chegar também, lá na frente. Então, vou deixar vocês com curiosidade, né, para voltar às outras vezes. Mas aí o que acontece é que essa tempestade que a barca de Pedro, né, a Santa Igreja sofre com as heresias, realmente não há nada de novo. Então a gente precisa estar preparado, conhecê-lo. Sabe por quê? Porque as heresias, na verdade, elas se repetem. As heresias, não foi, por exemplo, essa questão mesmo de guarda de preceitos judaicos. O que você mais vê hoje, Jonas, na igreja chamada dita evangélica, não é isso? São práticas judaizantes, né? Tem gente que usa até equipado, amigo.
gente com a Arca da Aliança, assim, aquelas coisas, né? Viajam, participam das festas, né? Tabernáculo. Festa do tabernáculo, coisas e tal. Não tem nada de novo, mas um bocado de seita aí, um bocado de. Né? A impressão que eu tenho é que todas as heresias em relação à novidade, né? Sim. Não há mais nenhuma novidade até depois do século V. Até o século V, assim. E o século V para cá, não há mais novidade herética nenhuma. É tudo praticamente repetição de heresias antigas. Concorde. Eu concordo com você. Eu concordo. Se Ressuscitar heresias antigas. Pois é, ele sempre teve. Por exemplo, o testemunho de Jeová é o quê? Arianismo puro, né? Tem os unicistas, né? Então você, vejam, a igreja no seu nascedor teve que enfrentar essa tempestade das heresias. Qual foi a heresia que a igreja enfrentou? A primeira? Oi? Judaizança, né? Para ficar claro. A primeira heresia, a do judaizança. Qual foi essa heresia? Olha, não adianta só aceitar Jesus Cristo, né? O Evangelho, né? A mensagem dele, dos apóstolos. É preciso se circuncidar. É preciso guardar a lei. Né? O Papa, então, né? O Papa emérito, né? Há muita discussão se se tem isso mesmo, né? Se é mérito, né? Então, mas o Papa emérito Bento XVI, ele diz que toda heresia traz em si um núcleo de verdade. E quanto mais forte é esse núcleo, mais difícil é vencê-la. Mas sobre esse núcleo de verdade há uma capa de mentira que nem todos percebem o perigo, só os mais preparados. Veja, é a palavra de um Papa. E o que mais me salta os olhos aqui, sabe o que é? É que ele diz, com todas as letras, do perigo que nem todos percebem. Não é? O perigo, a não ser os mais preparados. Isso me incomoda muito, sabe? Quando eu leio textos assim, me incomoda. No lugar da gente estar brigando, discutindo, se você deve usar vestido ou calça, bobagens, né? Golas vitorianas, não sei o quê. Rapaz, vamos tratar de coisas assim, que realmente interferem na minha fé, compromete, há um risco, um perigo de, inclusive, eu perder minha salvação. Não é? Que a gente vive buscando, né? Com a graça de Deus, a gente vive buscando. Né? Dia após dia, é uma luta mesmo. Jesus disse, é uma guerra, é uma luta. Né? Você vai ter que lutar, é uma guerra para você buscar isso. Aí fica discutindo, né? Isso, aquilo, outro. Essas discussões não levam a nada. Agora, você tem que fazer o seguinte: orar muito, rezar muito, conhecer os documentos da igreja, vai ler os sílabos, como eu citei agora, vai ler aquelas proposições, vai ver se tem alguma coisa ali que você já não veja hoje acontecendo. O Papa já advertia. E hoje, o que o politicamente correto diz? Não, é a religião dele, rapaz. Mas no final das contas, toda religião leva ao céu. É mesmo. Pode falar, Jonas. Pio IX foi o grande combatente contra a maçonaria. Pois é. Não é? Exatamente. Ranieri, uma pergunta, Sim. porque eu não conheço assim, o catecismo Sim. todo, mas ele prevê esse Papa emérito? Não, o catecismo não. Não. Isso me parece que até uma resolução do Papa Bento XVI, na verdade. Mas o fato é que há um perigo aí existente na nossa fé. Mas como é que pode ser um perigo se você nem conhece? Então qualquer um bater na tua porta, vem cá, vamos conversar um pouquinho, olhe. Maria teve outros filhos, viu? Ela, na verdade, ela não foi assunta aos céus. Não está na Bíblia, não. Aí você vai dizer o quê? Eita mesmo, nunca tinha observado. Me mostra aqui na Bíblia que Maria foi assunta aos céus. Né? E veja, ninguém se constrange não, porque Jonas, independentemente dele ser pastor, ele é um grande amigo. Isso para mim a gente conversa abertamente sobre essas questões. Né? Na verdade, Pedro não foi o primeiro Papa, não. Quem disse? Pedro, inclusive, negou Jesus Cristo. Aí vocês não sabem, né? O dogma acerca do Papa, né? Da autoridade do Papa. É preciso a gente ter isso em mente. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de grande perda de almas por conta das heresias. Não é? Outro dia tinha um padre aí,
Deus, e aí eu vou falar porque isso é uma coisa pública dele. Ele pedia para os fiéis darem, eu vou falar daqui de dentro, né? Abraços canábicos. É o que Jesus? Era um grande incentivador e defensor da cannabis. Já pensou? Estava um bocado de jovem envolvido com cannabis, dizendo, fazia Eucaristia com cannabis. Infelizmente hoje o pão contra a cannabis. Aí, infelizmente, assim, ele morreu e só peço, eu peço a Deus que ele tenha encontrado arrependimento antes de, né? Porque você incentivar jovens, né? E ele terminava as missas dizendo, vamos dar um grande abraço canábico, pelo amor de Deus. Algo que tinha de jovem que entrava nisso, era assim, lotado. Era uma pessoa até, um certo de nome, assim, de certa inserção ali na sua cidade, ali de São Paulo. Você nunca ouviu falar disso? Já? Recentemente, na verdade, não é chocante uma coisa dessa. O que mais me choca, o seu nome é? Carolina. O que mais me choca é ver a quantidade de jogos ali. Quem joga começa a sua fé? Não conhece. Não pode conhecer. Ao invés de ir para ver Jesus, é para ver de mim, né? Então vejam só. Então, segundo o Papa Bento XVI, a heresia ela quase não se distingue da fé, né? Houve, porém, homens honestos que na luta contra as heresias também exageraram os métodos. E às vezes faltaram até com a caridade. Também tem que ter um detalhe, né? Você tem que conhecer para você também enfrentar com a verdade revelada e ensinada pela igreja, mas você não pode faltar também com a caridade. Sabe quem é um grande exemplo disso? O grande Santo Hipólito de Roma. E é considerado o primeiro antipapa. Vocês sabem disso? Sabia disso, Carolina, né? Pois é. Santo Hipólito, você chega na pauta, né? A voz é livro do Santo Hipólito, né? Você vai lá, compra os livros, mas ele foi um antipapa. Mas graças a Deus, a história diz que ele se arrependeu no final, né? É tanto que o Papa Fabiano trouxe ele, né? Para ser enterrado lá em Roma. Né? Foi martirizado. Foi. Um grande mártir, por sinal, né? A história dele. Mas vejam, ele rompeu com o Papa Calixto, ele rompeu com o Papa Urbano, Ponciano. Por quê? Ele rompeu? Porque ele não achava que esses papas eram homens assim, de envergadura, de autoridade enérgica. Ele queria que ele fosse lá e condenasse o povo. Muitas vezes você até vê isso. Era para o Papa chegar assim, rapaz, não é assim. Até você como pai, como mãe, alguns que são pais aqui são mães, sabe que não é assim. Teu filho erra, tu não chega lá com 3, 4 pés, não. Você tem que pegar o meu filho sentar e vamos conversar. Né? Está errado. Né? Aí o cara tropeça de novo. Eu fico imaginando Deus ter essa relação comigo assim, a ferro e a fogo, dizer meu pai, meu filho leva tudo a ferro e a fogo. Se Deus tivesse, eu pode ter certeza. Eu já não existiria mais. Né? Por quê? Porque existe uma relação, a gente precisa ter uma relação de mais compaixão, né? e misericórdia. Né? Mas por quê? Ele não aceitava exatamente aquela conduta de cristão, né? Que na perseguição negavam sua fé. Aí depois queriam voltar arrependidos para a igreja. Ele achava que o Papa não deveria aceitar essas pessoas. Devia, na verdade, condená-las. Né? E não é assim. E outra coisa, e veja que ele cometeu um erro, né? Porque ele se levantou contra a autoridade maior da igreja. Está vendo que um erro termina? É um abismo que leva a outro abismo. Ou seja, um erro que havia realmente, era muito cômodo. Eu estou aqui vendo pessoas, famílias sendo devoradas pelas feras, sendo colocada a piche, acendendo as noites romanas, e o imperador tocando cítara lá, coisa e tal, cantando e fazendo aquela festa toda, e Roma pegando fogo lá com os cristãos, né? Cheio de piche. Alguns diante disso negaram, ficaram com medo, né? Então você vê muitas vezes um vacilo humano, que é da natureza humana. Muitas vezes você vê pessoas assim,
de uma atitude muito impetuosa, mas chega diante de uma situação um pouco maior, ele começa a afrouxar, né? Meu pai até brincava, né? Esse rapaz, não existe um bravo, até chega mais bravo que ele. Ele dizia isso porque ele era policial na ocasião, e geralmente tinha alguns que eram metidos a valentões, mas quando chegava a polícia, ele já, né, fraquejava ali, vamos conversar, meu amigo. Quer dizer, então, a situação é que a gente não pode ter uma conduta até mesmo de exigir, não é? Cometendo um erro. Quer dizer, eu vejo, analiso, percebo um erro, aqui realmente é um erro, a negação da fé ali, por covardia, mas se as pessoas sinceramente se arrependeram, não existe a chance do arrependimento? Na verdade, quantas vezes a gente não tem aquele pecadozinho, volta meio, aquele doméstico, a gente vai, né, rapaz, vai lá, confessa com o padre, né, passa um tempo, volta, mas você volta lá com o padre de novo, mas está tudo bem, padre, eu estou me esforçando, me ajude aí, né? Porque a gente cede, é da natureza, faz parte dele, filho. O grande exemplo disso daí, dessa caridade aí que me deu é Jesus, né? Sim. Jesus, ele afirmou: Pedro, você vai me negar, né? Mas quando ele ressuscitou, ele não chegou, condenou todos que negaram, que não foram, não participaram da crucifixão, né? Sim. Ele foi tudo embora, né? Pois Quando é. ele voltou, ele não chegou condenando todo mundo. Cadê vocês? Pois é. Foi tudinho, pelo contrário, né? Aceitou e mandou que fosse ensinado. Pois Isso, é. isso é extremamente interessante, né? Que é exatamente a questão da caridade com o discernimento, né? Pois é. Porque geralmente a gente aponta o erro e quando temos um alimento intelectual maior, o primeiro passo que a pessoa quer dar é exatamente de metralhar para tentar destruir com o máximo possível, Eu já vi né? pessoas E acaba na realidade provocando o efeito contrárias. oposto, exatamente o contrário. Justamente, eu já vi pessoas que infelizmente foram embora para Vou não ouvir. mais voltar. Uhum. Pois é. Porque justamente não houve a caridade na vida com as fraquezas dela. Né? Então a gente precisa, então voltou aqui o nosso irmão do passado, Hipólito de Roma, né? É até considerado santo, né? A igreja não considera santo, né? Mas ele faltou com caridade, inclusive enfrentou, né, os papas. Né? Na história, há uma coleção de livros, se vocês puderem ler, é uma coleção, Jonas inclusive tem. Volta nela aparece com uns descontos aí maravilhosos. É chamado a História da Igreja de Daniel Hopes, da editora Quadrant. Para mim, eu acho que em português, uma obra extraordinária. Quem puder adquirir, meu amigo, é extraordinário mesmo. É muito boa a História da Igreja. É salgadinha, mas é Salgado, mas vale a pena. Eu e o Conselho, a gente não foi comprando um por mês, não foi? A gente foi assim. Jonas comprou tudo uma vez só. Mas ele com o Conselho, a gente foi. Todo mês a gente ia lá, pá, na Vozada, pá, e comprava um, né? Então veja lá. O Catecismo, né, no seu parágrafo 20, 89, diz o seguinte, né? Vamos lá, para agora nossas definições. Né? Fora isso, alguma dúvida mais? Não? Vamos lá. Diz assim: a incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz, insistente, a negação insistente, né? Pertinaz, aquilo que insistentemente ocorre. A heresia, a negação pertinaz após a recepção de quê? Olha, você, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, não. Não é não. Mas você é batizado na igreja ou não? Então ele não é, você não pode dizer que ele é um herege. O catecismo diz, só é considerado herege aquele que após a recepção do batismo, ele nega de forma insistente. Veja que coisa interessante, né? A gente tem umas coisas que ele isso é herege, mas ele nem é batizado na igreja, como é que ele pode ser herege? Nem batizado na igreja. O catecismo diz que a pessoa, para ser herege, inclusive, tem que ser batizado na igreja. Então, o próprio assentimento chama-se heresia, negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. A apostasia é o repúdio total à fé cristã.
Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Veja que no parágrafo 2089, de forma fantástica, a igreja ensina o que é heresia, apostasia e cisma. No parágrafo 2089. E você vê as pessoas muitas vezes, né? Fulano é apóstolo, mas não, coisa, ele negou toda a verdade da fé. Mas realmente ele abandonou mesmo a fé? Não, mas não, peraí. O que ele está dizendo é uma verdade. O que ele está dizendo é um erro. Mas ele não é um apóstolo, tá? São cismados. Cismados, na verdade, são as igrejas do Oriente. Não é? As chamadas das igrejas bizantinas. Por quê? Porque no submete é quem? Ao Romano Pontífice. Ou as autoridades, no caso, né? Os bispos, né? A eles ali sujeitos, né? Deu para entender isso? A heresia, na verdade, é você distorcer, é você tirar do todo uma parte. Então, tem os 12 artigos de fé do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu. Por que, inclusive, o credo apostólico, já observaram que é feito depois da homilia? Vocês sabem por quê? Alguém se aventura? Hein, Diego? Já parou para pensar que a gente sempre... Vocês já pensaram? Não é assim, Carolina? Já observou que depois a gente faz a confissão, né? A profissão de fé, né? O credo apostólico, após a homilia? Porque a igreja, a assembleia ali, a igreja, seu nome é? Gabriel. É o nome aí do anjo aí, da anunciação. Rapaz, eu falei, Gabriel, rapaz, comprei essa semana foi gasto. Comprei um São Miguel, meu amigo, que coisa linda, viu? Fiquei feliz, parecia uma criança, foi bom. Aquela criança, parece que eu queria dormir até com ele do meu lado. De bonito. E aí o que acontece? É que o credo, ele é professado pela igreja, mesmo a despeito do que o padre disse. Se o padre disse alguma inverdade ali, se o padre se enganou com alguma coisa, a Assembleia diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, ela reafirma a fé, que coisa bonita, né? Eu chego e me arrepio. Ou seja, mesmo a despeito, o padre disse uma bobagem assim, mas tu acabou de confessar a fé. Não é? Que Deus é Pai, que Ele é Todo-Poderoso, que Ele é Criador do céu e da terra. Mas eu não sei se Deus, na verdade, Ele não criou, foi alguma coisa do acaso, mas eu creio que Jesus Cristo é seu Filho. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio, inclusive, que Jesus Cristo morreu, né? E há uma discussão, inclusive, né? Mas é uma discussão teológica. Porque diz assim, e em Jesus Cristo é o Filho do nosso Senhor, né? Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, não é? Padeceu, aí dividia aí, algumas, é interessante, tem alguns credos, eu acho que eu estou lendo lá em casa, que diz assim, padeceu, vírgula, sob Pôncio Pilatos foi crucificado. Veja como uma vírgula faz uma pequena diferença, né? Ele disse, sob Pôncio Pilatos foi crucificado, né? Morto e sepultado. Na verdade, ele padeceu. E de fato, o ministério dele foi de padecimento, ele foi rejeitado pela família, ele foi rejeitado pelos de Nazaré, né? Pelos da sua casa, né? Havia lugar que ele nem conseguia fazer milagre, porque o povo rejeitava. Então ele não padecia sob Pôncio Pilatos apenas, né? Deu para entender, isso é uma coisa, uma bobagem. Mas o cara nega, o padre disse alguma coisa que não era para ter dito, na verdade, foi um acaso, né? Uma explosão, veio assim, não havia Deus, depois o homem construiu essa ideia de Deus. Mas a igreja, ela reafirma a sua fé, né? Eu sei que minha esposa, ela já me deu o sinal que eu já passei bem 1 hora, uns 50 minutos aí, na verdade. Mas eu vou concluir, porque eu não sabia que isso foi Jefferson, que era em sua assunto, tinha um acordo com a esposa, né? Tanto tempo ela ia lá fazer um gesto que sabia que já... E eu tenho isso como consuelo, porque se deixar falar, a gente vai conversando mesmo, tá perfeito? E aí o que acontece? Mas queria deixar isso assim, bem definido aqui com a gente, que não adianta a gente partir para um estudo das heresias, se a gente primeiro não sabe nem o que é uma heresia, não sabe o que é uma apostasia, e não sabe o que é um cisma. E outra coisa, vocês acham que em 1 hora dá para a gente ver tudo? É impossível.
Às vezes, já tu vai ter que conversar com o pessoal, vai ter que ter um pouquinho de paciência. E não dá para a gente chegar aqui e trazer uma série de informações. Acabou-se, é agora. Então o pessoal, rapaz, não entendi, foi nada. Entrei de um jeito, sai pior. Agora eu saí confuso, né? Agora eu tô achando que eu sou herege também. Fazer uma série. Bom, rapaz, veja, eu já cometi heresias, né? Porque existe uma diferença entre. Você sabia que existe uma diferença entre a heresia material e a heresia formal? Às vezes a gente até incorre em heresia material, não é? Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma heresia que seja assim, bom, primeiro a gente pode incorrer. É o camarada, por exemplo, chegar assim, veja, você é um católico piedoso, você cumpre os princípios, você está ali, você está veja, são textos belíssimos, né? De presente de Jefferson e de Jamila. E com a foto aqui de Dom Vital e aqui do brasão da nossa confraria, né? Aí você diz assim, rapaz, o Papa não pode ser infalível, né? Ó, uma heresiazinha aí, ó. Rui Barbosa cometeu ela com força. Quer dizer, e aí você vê que a pessoa não tem noção, veja. É algo material, aí você chega lá, rapaz, olha, no Papa fala, ex-cátedra, existe pelo menos umas proposições, já definidas no Conselho Vaticano I, que até dizem em que momento ele se torna até infalível. Ele como pessoa, como doutor privado, né? Ele está dando uma entrevista, conversando. Ele volta e meia pode dizer umas coisas que realmente você até não concorde muito, né? Mas quando ele fala ex-cátedra, ele é infalível. É dogma da igreja. A igreja diz que o Papa é infalível. Aí depois que você acredita nisso, o padre te ensina. Aí depois você começa a vacilar. Aí depois você começa a crescer naquilo. Começa a escrever e defender. Aí você agora você se torna um herege o quê? Formal. Você, deu para entender? Uhum. O herege material, algumas vezes você comete, você diz uma bobagem, né? Rapaz, será que na verdade as mulheres não poderiam de repente se tornarem também diaconisas, né? Não estarem ali também no altar. Um exemplo bem claro, acho que é o Leonardo Boff, né? O Leonardo Boff, eu não sei se ele ainda ele é da igreja, eu não sei. Leonardo Boff, Eu não sei se ele foi excomungado formalmente. Mas a heresia não precisa de a heresia não precisa, assim, heresia, apostasia em si, não precisa de declaração da igreja. Tem algumas que é lá de sentença, né? Então, já estou perto aqui de concluir essa foi só a parte introdutória, não? Diga aí. Rapaz, vocês têm certeza mesmo que é para a gente continuar com isso? Porque é assunto, viu? E aí, e outra coisa, não espere de ser o amigo aqui, é um tanto débil. Eu não gosto da coisa muito pesada, sabe? Eu até me inquieto, o pessoal fica meio desconfortável, mas começo a achar uma posição na cadeira, sabe? Bom, rapaz, a gente precisa, né? A gente está aprendendo, a gente está... Primeiro, eu não tenho nada autêntico aqui de Ranieri. Não, mas se um dia você escrever, não existe isso, né? Não existe. Você pega livros, um livro bom para vocês comprarem, se não pode comprar Daniel Hopes, e aqui eu não estou ganhando nada por isso, estou apenas, né, incentivando. Porque... E outra coisa, viu, Carolina e Gabriel, não vou na minha onda não, porque senão não vai ter débito cheio. É um problema sério, porque se é para indicar ali, está aqui. Mas esses 3 volumes do professor Felipe Aquino é muito bom. E não é caro, não é isso? Você já leu, Felipe? Da Teologia da Libertação, estou começando. Mas essa coleçãozinha, História da Igreja, História do Antigo, muito boa essa coleçãozinha. E ele, na verdade, é uma compilação que ele fez de Daniel Hopes, né? E é gostoso de ler. Então, olha, Ranieri citou, inclusive, um livro, e está no livro do professor Felipe Aquino, mas é claro, não tem nada de novo. Ninguém sai aqui inventando nada da sua cabeça, né?
Outro livro, agora aqui é texto, né? Aí é pesado. Doutor da Igreja, Santo Afonso Gregório. Heresias das Histórias e suas refutações. Você comprava junto. Aqui são os protestantes, meu amigo. Vai ser indicando livro para Jé. Ele já deve ter comprado, deve ter acabado de comprar. Esse eu já tenho, eu já tenho. E aí, então, eu queria tratar dessa parte introdutória para ficar mais suave, a gente ter uma noção de que olha, a igreja é uma grande barca, né? As aflições, o mundo aí vive trazendo, desde o início a igreja foi perseguida. Não tem nada assim recente, é heresia, não. Mas a heresia já começou já para aqui, ó, no livro de Atos dos Apóstolos já vê logo a heresia, né? O camarada dizendo que para ser salvo você tem que guardar também a lei de Moisés, circuncidar. Tiveram que fazer um concílio, o primeiro concílio da igreja lá em Jerusalém, para definir essa situação. Mas isso não existe, né? Consenso ali. E a autoridade do Papa. Veja quem deu a palavra final sobre o assunto. Quem foi? Pedro. Não é? Veja o que diz também o cânon 751 do Código de Direito Canônico. Muito bom também. Que ele vai repetir, inclusive, o que está aqui no Catecismo. Chama-se heresia, negação pertinaz após a recepção do batismo, qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Por mais que você seja ensinado, você fica duvidando, vacilando o tempo todo, e coisa e tal, e vai e vem. Rapaz, pelo amor de Deus, você é católico, você não é. Ou você aceita. Não estou aqui para discutir a fé, não. Estou aqui para aceitar. Eu posso até não entender, mas eu tenho que aceitar. Então, na apostasia, eu repudio total a fé cristã. Total. Né? E eu já vi pessoas, amigos, né, que abandonaram a fé. E você vai conversar com ele, tem um ódio à igreja. Isso era um ódio de Deus, é uma pessoa tão vibrante. E hoje ele tem uma verdadeira aversão. Aí você vê que é uma apostasia. O cara nega assim tudo que um Deus já creu. E o cisma é recusa de sujeição ao sumo pontífice dele. Eu tenho uma dúvida, porque assim, a Igreja Católica ela reconhece o batismo em algumas denominações protestantes. Sim, claro. Então, as pessoas que recebem esse batismo, que é considerado válido pela Igreja Católica, nós poderíamos considerá-los como hereges? Não, veja só. Que negam essas verdades que foi revelada pelo Cristo? O batismo, na verdade, assim, primeira parte, a questão do batismo, né? Você tem, para ele ser reconhecido como válido, você tem que ter pelo menos três elementos aqui. A intenção, a matéria e a fórmula, né? Até um ateu pode batizar e é considerado pela igreja como válido. O cara está ali. Eu sei que Deus me dá, só para citar uma pessoa conhecida. Diego é ateu, né? E aí eu não recebi o batismo da igreja, estou morrendo, Diego, me batiza aqui, está aqui a garrafinha de água, não é? Veja, há uma intenção correta, eu quero me batizar. Há uma intenção correta ali. A matéria qual é? A água. E Deus disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fórmula. É por isso que o batismo, pelos protestantes, é considerado válido. Por quê? Porque ela tem a intenção, né? Aí a pessoa quer ser batizada, ela entende que ela precisa passar por aquele sacramento que Cristo instituiu. Existiu a matéria, ninguém pegou o óleo e jogou na cabeça. Não, tem que ser com água. Né? Não podia ser serpentina, não, é água. Né? Não é com um martelo dos hereges batendo na cabeça, não, é com água, a matéria é água. E a forma? Qual a forma? Eu te batizo em nome do Pai, não. Tem batismo em nome de Jesus, pronto, não é válido aquilo. A forma correta é te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que os protestantes são? Eles não só praticam heresias, como eles também, eles têm a questão cismática, né? Porque eles não aceitam a autoridade total do Romano Pontífice, né? Então também são cismáticos. Agora, uma ideia mais clara do cisma é na Igreja do Oriente, aquele cisma que ocorreu em 1054, né? Que eu acho que são 14 igrejas Alto século, acho que chama.
das igrejas ortodoxas, né? Apesar que muitas das igrejas, você tem essas igrejas assim, também unidas ao Papa, né? Então, você tem ali realmente um grande cisma, porque eles não se submetem à autoridade do Papa, né? Eles não reconhecem, mas eles mantêm os sete sacramentos, é que a igreja reconhece, né? Eles mantêm uma fé comum conosco, né? Mas há um ethos, ou seja, mas tem um jeito de ser diferente. Por exemplo, os padres se casam na igreja ortodoxa, porque aí também já vem de longas datas, né? Período, né? Constantinopla é outra realidade, né? Diferente mais aqui do Ocidente, não, daquela região mais da Ásia. Até algumas igrejas de lá mesmo que são católicas, né, que estão em comunhão com o Papa, os padres também se casam, né, nas igrejas de tradição oriental. Sim, isso mesmo. Então, por fim, nessa pequena introdução, a heresia, para ela existir, ela depende, sabe do quê? Da ortodoxia. É lógico, uma questão até de lógica, né? Só pode cometer heresia porque existe uma verdade revelada e definida e ensinada pela igreja, a ortodoxia. Existe esse ensino correto, ortodoxo, né? Então, correto. E aí se surgem as deturpações, né? Os desvios, né? As falsidades, aquela história da serpente lá no Jardim do Éden, tá certo? Então, a heresia só existe porque existe a ortodoxia. Uma dúvida, Daniel. Ainda hoje é preciso, não sei se é necessário quando você incorre em heresia ou em apostasia ou em cisma. Se você quiser regressar, é necessário você publicamente professar. Você tem que professar. Eu, quando fui recebido no dia 25, de junho de 2017, eu tive que professar publicamente para a Assembleia o credo apostólico. O padre, até porque ele já me conhecia, né? Meus pais eram de lá e sabia que eu tinha sido pastor, né? E aí depois eu posso até conversar com vocês, né? Sobre a minha conversão, como se deu. Eu sou muito grato a Deus, a minha esposa, tá certo? Minha esposa. E alguns amigos, né? Que eu acho que vocês conhecem alguns deles, foi que me incentivaram a ler, tiveram paciência. Uma das coisas que a gente precisa ter é paciência. E eu vou dizer uma coisa aqui, Carolina, que aí vocês me perdoem se eu chocar alguém, tá certo? Mas o meu então bispo na igreja anglicana, não é? O nome dele era Robson Cavalcante. E ele foi assassinado, inclusive, pelo próprio filho. Ele e a esposa dele, foi, Jonas? Crime bárbaro, não foi, Ana? Coisa terrível, né? Foi até manchete internacional. E aí, uma vez ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: nossos erros nos tornam mais humanos. Nunca esqueci isso, é mesmo. Você não pode ser agora, quando a gente erra muito, né? Quantos anos? Já não 53, meu amigo. É uma vergonha, vou contar aqui. Eu fui pensando o tempo que eu vou passar no purgatório, meu Jesus. Né? Quer dizer, mas ele faz mais ou menos, ele olha para o outro com mais misericórdia mesmo, com compaixão, tem que ter calma. Não é assim não, não arroba, não é na tua vontade, não você quer não. É calma. Se o outro tem dúvida, minha esposa pega, não, mas a Bíblia diz isso aqui. Ela, tá certo, depois a gente conversa. E ela deixa ela, né? Aí 2 dias chegar, porque a mulher ela tem um jeitinho, né? Vai por ali, você dá amor, eu comprei um livro, passei na livraria, trouxe essa catequese do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria. Tão bom esse livro, amor. Vamos ler junto? Né? Não é assim? Quer dizer, a paciência, o jeito dela, né? E aos poucos. E por incrível que pareça, não foram os livros, na verdade, que me fizeram. A questão petrina, ou seja, da autoridade do Papa, a autoridade universal do Papa sobre toda a igreja, essa realmente eu tive que estudar bastante. Mas a Imaculada Conceição, essa veio de uma tipologia da Arca da Aliança, por incrível que pareça. Foi uma tipologia, não foram os livros teológicos de Mariologia que me levaram a aceitar a Imaculada Conceição. E aí, para mim, a devoção a Nossa Senhora de Fátima é muito cara, porque há uma história bem interessante por trás disso, mas depois a gente conversa
informalmente. Mas a minha conversão, quando se deu, eu tive que vir para a igreja e o padre disse, eu fui lá, o arcebispo, só. Não tem problema não, até porque ele já me conhecia, né? Ele já me conhecia bem antes. Ele disse, André, vou designar um padre, ele vai te acompanhar, né? Os amigos, né? Minha esposa e os amigos ali também me ajudando, mas eu tive que professar a fé através do credo apostólico. Né? Creio em Deus, vai feito o batismo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, né? Entendeu? Então é assim, Deus. E a igreja, ela pede ao retorno, ela chama, ela é a mãe, né? A mãe não pode criar dificuldades no retorno do filho, né? Talvez o pai ele seja, mas a mãe, ela tem um coração, né? Enorme, né? Ela tem, e a mãe, a nossa mãe igreja é isso, ela quer o retorno, né? Ela quer os seus filhos. Jesus disse que o bom pastor ele vai atrás daquela, se você tem 100, você só conta 99, aí ele não vai assim, pai, carne de mão, vou deixar para lá. Não, é isso, você tem que sair e buscar ela. O bom pastor faz isso, ele vai lá. A igreja do filho perdido, a igreja tem que ir lá. Né? E isso se dá através de nós, como os filhos, né, da igreja. Não vai descer o anjo do céu que está pregando o evangelho e tal. Essa ação é nossa, tá certo? Então, alguma dúvida mais sobre essa parte introdutória? Tá tudo certo aí? Espero que tenha chegado, assim, eu tenho alcançado o objetivo. Mostrar que a igreja não tem nada de novo. A igreja enfrenta perseguições, dificuldades, aflições, padecimentos, desde sempre. Sempre sofreu e hoje tem padecido. Como também o segundo enfrentamento vem com as heresias. Já desde o seu nascedor e até hoje. E a gente vai fazer essa caminhada junto, porque cada tem primeiro século, segundo, terceiro, quarto, e a gente vai ver todas as heresias, mas pelo menos aquelas mais importantes, inclusive trazendo para hoje, você até identificando elas, como o Diego fez. Né? Então, a gente vai procurar identificar essas heresias que permanecem até hoje. Tá certo? Obrigado pela atenção.